E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Amém? Amém. Essa parábola, Jesus está tratando do que foi perdido. Eu já assisti várias vezes, mas não entendi. Jesus está falando do que se foi perdido. Antes de Jesus falar essa parábola, Jesus contou mais 2 parábolas. A parábola da dracma perdida e a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Antes dele falar a parábola do filho pródigo, ele vem contando mais 2 parábolas. A da dracma, a mulher. A dracma era um dinheiro, uma moeda que a mulher perdeu, e ela perdeu aquela moeda e revirou a casa toda até encontrar a moeda. E a parábola da ovelha perdida, em que o pastor lhe deixa as 99 em segurança, mas vai buscar a uma que se perdeu. Jesus vai falar da importância de você achar aquilo que foi perdido.
está falando dessa importância de se achar o que foi perdido? Porque o público que ouvia Jesus era formado de diversas pessoas, e entre eles estavam publicanos e fariseus. Então, os fariseus, os escribas e os fariseus, os fariseus, eles eram pessoas que se achavam perfeitas, melhores do que as outras. Por quê? Porque eles seguiam a religião judaica, a religião de Moisés, e eles, no entendimento deles, eles achavam que ele cumpria a lei de Moisés. Então, todas as outras pessoas que eles achavam que não cumprisse a lei de Moisés, eles denominavam de pecadores e de publicanos. Publicano era quem? Traidores, cobradores de impostos, que trabalhava o invasor, os romanos. Então, eles achavam que pecadores e publicanos não mereciam a graça de Deus. Eram para ser massacrados. E só que quando Jesus pregava, justamente essas pessoas se aproximavam dele. Quem se aproximou de Jesus? A mulher samaritana. Quem se aproximou de Jesus? Pessoas leprosas que tinham doença. Quem se aproximou de Jesus? Pessoas cegas. Quem se aproximou de Jesus? Zaqueu, que era cobrador de impostos. Então, quando Jesus pregava, eles estavam dentro do seu coração ali julgando a mensagem de Jesus. Tem um certo momento que, quando aquela mulher, Jesus tinha expulsado demônio da vida dela, e ela chega e vê Jesus, a Bíblia fala que ela pega um vaso de perfume puro, muito caro, e destampa e lava os pés de Jesus com perfume caro e enxuga com seus cabelos. E esses fariseus, eles olham e falam assim: olha, eles pensam, só que Jesus conhecia o pensamento deles. Eles pensam no seu coração e falam assim: se esse realmente fosse um profeta, ele saberia quem está lhe tocando, porque eles sabiam da vida pregressa daquela mulher. E na cabeça deles, Jesus não sabia quem era aquela mulher. Se aquela mulher que tinha demônio, eles já sabiam que aquela mulher era uma mulher de vida fácil. Então eles falaram assim: uma mulher pecadora não pode tocar. Se ele fosse um mestre, se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher não poderia lhe tocar. Então é para essas pessoas que Jesus dirige a sua palavra. Quem é o filho? O filho pródigo, o filho gastador, o filho que pega tudo e estoura. São essas pessoas. Por que estourar? O dinheiro ali simboliza o que? Você pegou sua vida e gastou com coisas que não valem a pena. Não é assim? Quando a pessoa cai em si, quando você olha, você fala assim: o que é que eu fiz da minha vida? Eu passei 10, 20, 30 anos fazendo coisas ou vivendo uma vida que hoje eu estou vendo que não me soma nada. Aí a pessoa cai em si e volta-se para Deus. Então o filho pródigo representa todas aquelas pessoas. Aquela mulher que Jesus curou, ela caiu em si. O que é que eu estou fazendo na minha vida? E voltou-se para Deus. O cego, os aleijados, Zaqueu, ele vivia achando que a vida era ganhar dinheiro, por isso ele traiu até a sua própria pátria. Era um traidor da pátria. Mas só que quando ele ouviu a mensagem, caiu em si, ele fez o quê? A exemplo do filho pródigo, ele voltou. O que a conversão diz, que é a palavra metanoia. É você ir no caminho e você dar meia volta. O caminho que estou indo está errado. Eu vou voltar. Então aquele jovem, ele foi para um caminho, mas ele precisou sofrer. E
e ele tem que dar meia volta e voltar para o Pai. Porque distante do Pai só tem sofrimento. E essa parábola também é que a gente não vai encontrar nada distante do Pai. Enquanto ele estava na casa do Pai, ele tinha tudo. Mas ele achava que não tinha nada. Que nada era dele. Que precisava estar na administração dele para ele ter alguma coisa. E quando teve na mão dele, ele fez o quê? Jogou fora. É a nossa vida. É a vida que a gente quer. Para Deus, fica lá que eu resolvo. Uma vez, isso aconteceu lá na Igreja Batista. Uma jovem se converteu e ficou lá um tempo. Aí um dia eu passei e ela estava conversando com um namorado, acho que era um namorado, um amigo dela, e falou assim: não sei o que, agora eu vou cuidar da minha vida. Agora eu vou cuidar da minha vida. Aí dando a razão dela lá, eu passei e ouvi ela falar: eu vou cuidar da minha vida, vou dar satisfação a ninguém. Quer dizer, eu cuidar da vida dela e resolver a vida dela do jeito que ela queria. E não deu certo. Teve que voltar. Hoje nem aqui mora mais, teve que voltar. Mas eu ouvi dizer que ela voltou, mas teve que voltar para a casa do Pai. Por quê? Porque distante do Pai, a gente só vai encontrar o quê? Sofrimento, tristeza, desilusão, decepção. Então, Jesus vai tratar do que se havia perdido. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Então, os escribas, os fariseus, eles estavam se colocando como o filho mais velho. O filho mais velho, ele não saiu da casa do pai, mas ele também estava perdido. Ele também estava perdido. Por que o filho mais velho estava perdido? O comportamento dele é de uma pessoa que está perdida. Porque ele trabalhava tanto tempo com o pai, ele nunca teve a coragem de pedir ao pai um cabrito para se alegrar com seus amigos, mesmo sabendo que tudo que ele tinha, que o pai tinha dele. Isso revela o quê? Que ele não tinha comunhão com o pai. Mesmo dentro da casa do pai, ele não tinha comunhão com o pai, ele não tinha intimidade com o pai. Ele não tinha nada com o pai. Esse teu filho, ele não chamou nem de meu irmão. Ele fez: esse teu filho gastou metade da sua fazenda com as meretrizes, e o senhor mata um bezerro cevado é capado, um bezerro gordo, para fazer uma festa dessa, e eu, tanto tempo trabalhando, o senhor nunca me deu nem um cabrito, para você não deu, porque eu já não quis. Tudo é seu, tudo que eu tenho é seu, é tudo seu. Mas ele não tinha nem intimidade para isso. Estava perdido na religiosidade, os judeus, os fariseus. Porque a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, para eles primeiro. Mas eles estavam perdidos, dentro do templo perdido. Eles cuidavam do templo de Salomão, dentro do templo perdido, com a lei na mão, perdido. A gente botava a Bíblia debaixo do braço, perdido. Dentro da igreja, perdido. Por quê? Porque não tem compaixão. Não demonstrou compaixão pelo irmão. Não demonstrou amor pelo irmão. Não demonstrou misericórdia pelo irmão. Pelo contrário, demonstrou o quê? Ciúme. Acusou. E o irmão veio, eu não quero nem que meu pai me aceite como filho. Eu quero que ele me aceite como seu empregado. Porque ser empregado na casa do meu pai é melhor do que ser empregado na casa dele.
do mundo lá fora.